Tive a alegria de receber aqui em Brasília o presidente da USW. A USW, senhor presidente, é o principal sindicato de trabalhadores metalúrgicos e siderúrgicos dos Estados Unidos e do Canadá. Léo Gerard está no Brasil, vai embora hoje, para uma série de reuniões, esteve no Brasil, porque está indo embora, e teve uma série de reuniões com as centrais sindicais, e por indicação das centrais veio dialogar conosco, já que eu fui secretário-geral e vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores, e por coincidência, senhor presidente, uma greve dos mineiros no Canadá, que se deu há pouco tempo atrás. Eu, ainda quando era presidente da Comissão de Direitos Humanos, acabei mediando a greve lá no Canadá, que envolvia a Vale do Rio Doce aqui no Brasil. E recebi deles, pela simbologia, um broche que no formato de uma pá, senhor presidente, quando a pá está para baixo é que ele estava em greve, quando a pá está para cima, colocado no casaco de cada um dos militantes, significa que eles estão em paz. Eu estava casualmente usando ainda esse broche e que fez com que o Léo Gerard ficasse emocionado, porque ele lembrou daquele momento histórico. Mas, senhor presidente, a USW, com sede em Pittsburgh, nos Estados Unidos, representa os trabalhadores dos Estados Unidos, do Canadá e do Caribe, nos setores de metais, produtos químicos, vidro, borracha, correias transportadoras, pneus, transportes e também recipientes industriais. Na terça-feira, a delegação da USW esteve no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, berço de Meneghelli, de Vicentinho e do ex-presidente Lula. O objetivo dessa visita ao Brasil é trocar experiências que possam fortalecer a ação dos sindicatos de todo o mundo, garantindo cada vez mais os direitos dos trabalhadores. O sindicato havia entrado em contato já com o nosso gabinete e o argumento dessa visita, senhor presidente, é que o nosso berço, da onde eu vim, também foi o setor metalúrgico. E, por isso, queria muito conversar com o senador que viesse do movimento sindical. Estivemos reunidos por uma longa conversa, onde estavam também presidentes de centrais sindicais. Foi uma reunião positiva, em que Léo Gerard falou sobre a precarização do trabalho a nível internacional e demonstrou aqui as suas preocupações e alertou que haverá aqui no Brasil um movimento forte para desconstituir ou precarizar o direito dos trabalhadores, principalmente a CLT. Disse a ele que, inclusive, na segunda-feira passada, fizemos aqui um grande ato nesse plenário, com a presença de inúmeros senadores e dirigentes do movimento sindical em defesa da CLT. E que, no nosso entendimento, aqui no Brasil, não vai haver retrocesso em relação ao direito dos trabalhadores, até porque essa é uma posição afirmada pelo presidente Lula e reafirmada pela presidenta Dilma. Ele, assim mesmo, pontuou que a vinda dele ao Brasil visa também saber como nós avançamos tanto aqui em tão pouco tempo no campo da justiça social, uma vez que na América do Norte está havendo um declínio em relação às questões do campo social. Destacou ele que compartilhar da nossa experiência é muito válido, porque a luta para que as próximas gerações tenham condições de trabalho decente, melhores daquelas que hoje se apresenta na América do Norte e na Europa, é um compromisso de vida de todos nós. Quero dizer, senhor presidente, que fiquei muito satisfeito ao receber das mãos do Gerard um outro símbolo que eles usam também no casaco, enfim, uso como um símbolo de luta, simbolizando a segurança no trabalho.
E eu explico essa simbologia. Ele me deu um pássaro preso numa gaiola, num formato de broche, e eu expliquei por quê. E ele dizia: o trabalhador, quando desce para as minas de gás, caso haja um vazamento, o canário ou o pássaro em questão é o primeiro a sentir e o primeiro a fugir. Com isso, todos paravam quando o pássaro parasse de cantar e também fugiam, acompanhando o pássaro para não morrer devido ao gás. Achei muito interessante essa história que mostra ainda a luta dos trabalhadores no mundo para combater os acidentes e as mortes no trabalho. Recebi também do Gerardo uma placa na qual está gravado o desenho de Pittsburgh, na Pensilvânia, mais precisamente no local em que fica localizado a fábrica do qual nós participamos da negociação. Senhor presidente, a August Forge é a forja maior e mais antiga da América. Ela produz peças metálicas, ornamentais, forjadas à mão, e brindes que são, na verdade, produzidos em metais, mas vendidos para o mundo desde 1923. Senhor presidente, todos sabem dessa luta permanente que nós travamos, e Vossa Excelência, senador Jaime Campos, como presidente da Comissão Social, da Comissão de Assuntos Sociais, teve uma postura sempre avançada na defesa do direito dos trabalhadores, e eu lá fui testemunha e por isso dou aqui esse depoimento. Senhor presidente, falamos muito sobre a situação dos trabalhadores no Brasil e do mundo. Fiz questão de frisar que sou daqueles ainda, porque ele me falou muito da preocupação com a aposentadoria dos trabalhadores na Europa e na América do Norte, que estão perdendo os seus direitos. Eu disse para ele que a Previdência no Brasil poderia ser um exemplo para o mundo, pois reafirmei que dinheiro não falta para a Previdência. Tanto que nós temos nos dando o direito, e não é que eu seja contra, da desonegação da folha de 20% sobre o total da folha e migrando para um índice de 1,5, 2 ou até 0 sobre o faturamento. E disse para ele como é que funciona a Previdência no Brasil, que na verdade é uma contribuição de empregado e empregador, ou sobre a folha, ou sobre o faturamento, e ainda outras contribuições como o PIS/PASEP, jogos lotéricos, que estão com fins, tributação sobre lucro, faturamento, que estão assegurados no texto da Carta Magna, a nossa Constituição. Enfim, falei mais, disse que a CLT é a grande base, o grande lastro, o grande alicerce do direito dos trabalhadores no Brasil. E ele lembrava que, segundo a informação que ele recebia, que a não ser o Brasil, somente um país, se eu não me engano, no mundo é que tem uma legislação semelhante à CLT e que eles estão rediscutindo lá na América do Norte e nos países da Europa, a construção também de um código do trabalho que garanta efetivamente os direitos dos trabalhadores. E nos assumimos o compromisso de irmos ao Canadá, aos Estados Unidos e a outros países onde esses sindicatos têm uma atividade forte, para falar da importância de termos um código semelhante ao brasileiro também lá no exterior. É preciso que se tenha bem claro, e comentamos nesse sentido, em mente que uma fábrica não existe sem os trabalhadores que a fazem produzir. E aí tem que haver, de fato, uma parceria com direitos e deveres de empregado e empregador. Dizia ele, e com razão, mesmo um banco não existe sem os seus funcionários, que vendem os seus produtos, que capitalizam o interesse da empresa no próprio mercado. Uma loja não existe sem os seus funcionários. Enfim, dizemos isso sempre numa linha, senhor presidente, de entrelaçar trabalho e trabalhador com também os empregadores. E os empregadores sabem que isso é fundamental. Enfim, senhor presidente, foi um diálogo muito produtivo e eu fiquei com esse compromisso de estar dialogando mais com eles em relação ao direito dos trabalhadores. Inclusive, ele
acabei dando a ele, como também um jornalista que acompanhava a delegação, uma cópia daquela audiência que fizemos aqui, quase com uma comissão geral. Foi uma sessão de homenagem ao aniversário dos 70 anos da nossa CLT. Por fim, senhor presidente, eu quero comentar aqui que para nós foi muito importante também a aprovação essa semana aqui no Senado da medida provisória 597 de 2012, que foi transformado no PLV número 7 de 2013, que dá isenção total de imposto de renda pessoa física para valores até 6 mil recebidos por empregados como participação nos lucros e resultados. Essa proposta foi relatada pelo senador Inácio Arruda, que, através de um belo trabalho, considerou a medida urgente, relevante e também benéfica para os trabalhadores. O que nós concordamos. A participação nos lucros e resultados seriam tributados na fonte, separadamente dos demais rendimentos. A MP estabelece tributação exclusiva na fonte, desde 1º de janeiro de 2003, de acordo com tabela progressiva. Antes, esse é o destaque, antes a tributação era de 27,5% para todos os valores. Agora, além da isenção total, para quem recebe até R$6 mil, haverá ainda alíquotas diferentes para valores maiores, até 9 mil, 7,5%, até 12 mil, 15%, até 15 mil, 22,5%, acima de 15, 27,5%. Os rendimentos do PLR relativos a mais de um ano ou mais de uma parcela paga naquele ano serão tributados com base na mesma tabela anual. O texto também estabelece a formação de comissão paritária entre patrões e empregados para decidir sobre as questões relacionadas à PLR. A empresa terá de prestar informações aos representantes dos trabalhadores para embasar a negociação sobre o índice da participação nos lucros que eles terão direito. Do acordo devem constar programas de metas, índices de produtividade, qualidade ou lucratividade. Ainda, senhor presidente, quero dizer que, no longo da minha vida, quando sindicalista, participei de inúmeras negociações coletivas que me deram um lastro, eu diria, uma base para as negociações que eu acabo fazendo aqui dentro do Senado da República. E eu tive a alegria de estabelecer diálogo com Vossa Excelência, com todos os partidos, e foi assim que aprovamos, com muita negociação, Estatuto do Idoso, da Juventude, da Igualdade, da Pessoa com Deficiência, Política de Salário Mínimo, Lei dos Autistas, profissão dos comerciários, dos motoristas e, recentemente, também o adicional de periculosidade de 30% para os carteiros primeiro e depois para os vigilantes, só para lembrar algumas questões, como trabalhamos todos nós aqui com a PEC das empregadas domésticas, que agora vamos aprovar a regulamentação, creio eu, ainda agora nesse mês de junho. Senhor presidente, enfim, deixo esse registro na certeza que vamos avançar ainda mais na participação dos lucros. A política de participação nos lucros, ela veio lá da época de Napoleão ainda, e foi avançando. Porque se o trabalhador sente que ele vai ter uma participação no lucro final, anual, claro que ele vai se dedicar ainda mais. Porque ele está participando ativamente daquele orçamento, que ele terá uma cota no fim do ano, né? Por isso que eu entendo que nós devemos aprimorar a lei para assegurar a todos os trabalhadores, olha bem o que eu estou dizendo, é participação nos lucros. Deu os lucros, terá um percentual. Não deu, não deu. Agora, que bom que o lucro seja positivo para todos e o trabalhador tenha também um percentual assegurado nessa matéria tão importante como a participação nos lucros. Senhor presidente, eu quero concluir, só dizer que na segunda-feira nós teremos uma sessão na Comissão de Direitos Humanos que vai discutir a alienação parental. Um projeto também que eu tive a alegria de relatar naquela comissão, que hoje é lei. Tivemos recentemente numa novela da Globo, no Horário Nobre, que tratou desse tema, e vimos quanto que é grave
quando os pais se separam e usam o filho como instrumento da sua disputa. E a criança é que paga a conta. Então, essa questão da lei aprovada pelo Congresso, que eu tive a alegria de relatar aqui no Senado, da alienação parental, é uma lei fundamental e, por isso, teremos agora um belo debate na Comissão de Direitos Humanos na segunda-feira pela manhã, com aqueles que ajudaram a construir a lei e são agentes desse processo para que a criança não seja prejudicada no ato da separação, por isso é chamada alienação parental. Por fim, dizer também que na segunda-feira, em torno de 11h30, teremos aqui na presidência do Senado a entrega do relatório da Comissão do Senado destinada a estudar a questão dos acidentes nas casas de show, inspirados que fomos, infelizmente, no que aconteceu no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, onde 242 pessoas, a maioria jovens, morreram asfixiados, queimados, quando aquela casa de espetáculo pegou fogo. A comissão foi presidida, já concluiu os trabalhos pela senadora Ana Amélia. Eu fui relator do amplo debate que lá fizemos, e segunda-feira vamos entregar ao presidente do Senado em exercício, vamos entregar ao representante do Ministério da Justiça, vamos entregar ao presidente da Câmara e também ao deputado Paulo Pimenta, que é quem coordena a comissão com o mesmo objetivo na Câmara dos Deputados. Será um momento importante para que a gente possa combater todo tipo de acidente. Eu diria, tomara que a gente saísse dessa posição, infelizmente, de destaque em matéria de acidentes, seja no local de trabalho, seja no trânsito, seja nas casas de show. E o nosso relatório, que entregaremos na segunda-feira, às 11h30, ele vai nesse sentido. É isso, senhor presidente, convido Vossa Excelência também, se puder, na segunda-feira estar conosco, será uma satisfação. É uma tristeza lembrar o fato, mas temos que agir para que fatos como esse, lamentáveis como esse, não voltem a acontecer. É isso, obrigado.